O Rolls Royce deslizou suavemente pela Strand e parou junto ao meio-fio no hall Art Deco do Hotel Savoy. O porteiro uniformizado adiantou-se cerimoniosamente para abrir a porta traseira da limusine. De dentro emergiu uma beldade loura com um casaco de visão branco. Um homem saltou do outro lado, deu a volta e juntos adentraram o hotel. O recepcionista notou-os assim que eles entraram no saguão. Formavam um casal formidável. O homem era sensacional. Quando a porta da suíte se fechou, na esteira do solícito assistente da gerência, Tess e Jake se separaram. Ele foi até a janela e esquadrinhou a rua lá embaixo. Tess tirou o casaco e a peruca loura, largando-os numa cadeira. Parou em frente ao espelho e analisou sua imagem. Estava irreconhecível, com toda aquela maquiagem e as lentes de contato azuis. Viu Jake de pé do outro lado da sala, tirando o sobretudo. Era um enigma, frio e arrogante, e, no entanto, ela se surpreendera imaginando como ele seria se as circunstâncias fossem outras. Nada sabia a seu respeito. Ninguém na GE o conhecia de fato, ou o seu passado, exceto o rumor que circulava nos corredores, de que a mulher com quem ele fora casado quase o destruíra. Encontrou os olhos verdes através do espelho. Jake contemplou-a por um instante, antes de sair do seu campo de visão. "Preciso de 1 hora de sono", disse ele, enquanto se dirigia para um dos quartos da suíte. "Devia fazer o mesmo, vai ser uma noite longa." "Consegue dormir antes de executar uma missão?" Tess interpelou-o, cética. Ela virou-se a tempo de perceber-lhe o olhar e arrependeu-se da pergunta. "Na verdade, prefiro atividades mais estimulantes, embora ache que você talvez não esteja interessada." Tess encaminhou-se para outro quarto. "Não, obrigada." Antes de fechar a porta, a última coisa que ela viu foi o sorriso insolente, e pensar que naquela noite eles teriam de convencer centenas de pessoas de que formavam um casal apaixonado. À medida que o Rolls Royce se aproximava de seu destino, em Home Counties, Tess sentia a tensão aumentar. Dentro de poucos minutos ela estaria de volta ao mundo de Theodora Finney, onde nada era o que parecia ser. Felizmente, Helen Finney era avessa a aparições públicas e raramente ia a eventos. Se tivesse havido a menor possibilidade de encontrá-la, Tess jamais teria se arriscado a voltar. Em meio à noite densa, parcialmente encoberta pelo fog, ela viu surgir a imponente construção do século XVIII, Winton Hall, onde estava sendo realizado o baile para arrecadar fundos para a caridade, para 200 convidados, onde secretamente ocorreria a venda de um colar de diamantes roubado. Enquanto a limusine enveredava pelo caminho circular que conduzia à entrada, Tess se viu voltando no tempo. Theodora Finney contemplou a fachada suntuosa da mansão em Londres, inesperadamente intimidada. "Você vem?" indagou Jonathan, estendendo a mão. Ela pousou os olhos na aliança, quando a luz do sol refletiu seu brilho dourado. Aquele era o seu marido, e aquela, a sua casa. Não podia acreditar que meses antes, seu quartinho alugado em Chelsea parecia algo permanente. Logo que o casal se estabeleceu em Londres, de volta da lua de mel, Theodora foi arrastada pela avalanche de intensa vida social. Ela recebia mais convites do que era capaz de aceitar, para jantares, eventos de caridade, almoços nos clubes mais fechados, fins de semana no campo, o que lhe trazia lembranças da infância. As anfitriãs de Londres disputavam a sua presença. Seu estilista favorito passou a ser o favorito de todas. Sua cor de cabelo tornou-se uma marca registrada avidamente procurada nos salões de beleza. Da obscuridade, passou a ser projetada como celebridade. Ela tinha 19 anos. Jonathan era um marido terno e atencioso a princípio. Depois dos primeiros meses de casados, sua posição como presidente da Fundação Finney passou gradualmente a ocupar o topo da lista de prioridades. O casal vivia constantemente cercado por dezenas e até centenas de pessoas. Ocasionalmente, Theodora era assediada por alguns dos homens que mantinham negócios com seu marido. Homens poderosos que frequentavam a sua casa, viajavam com eles e velejavam no Atena pelo Mediterrâneo. Quando interpelou Jonathan a respeito, ele riu da sua ingenuidade. "Você é uma Finney. Ninguém nunca fará nada que não queira." Meses depois do casamento, quando folheava a edição matutina do The Telegraph, Theodora deparou-se com uma fotografia de Clayton, ao lado de uma jovem sorridente, anunciando o noivado. Enquanto o pai dela fora vivo,
Clayton o manipulara na tentativa de fazê-la voltar para casa. Theodora voltara pela última vez a Barclay Manor com a morte do pai, para enterrar o corpo do homem que, apesar de gerá-la, tornara-se um estranho. Depois do enterro, antes de partir definitivamente, pois nada mais a ligava àquela casa, Theodora passara pelo quarto que o pai ocupara nos últimos anos de vida. Um quarto sombrio e triste, como o homem que o ocupou, as janelas cerradas por pesadas cortinas, objetos gastos que ninguém nunca mais usaria. Enquanto lamentava a vida devastada pelo vício, sem que ela percebesse, Clayton acercara-se dela. Ao perceber que seus argumentos para convencê-la a ficar não estavam funcionando, ele perdera o controle, arrastando-a à força até a cama. Fora somente quando Theodora mencionara o nome de Jonathan Finney, com quem vinha encontrando-se ocasionalmente, que Clayton a largara. Naquele momento, Theodora compreendera a extensão do poder de um nome. Quando 2 anos se passaram, sem que houvesse o menor sinal de um herdeiro estar a caminho, Theodora começou a preocupar-se. Foi procurar o Dr. Granger, o médico da família. O médico procurou tranquilizá-la, e quando o resultado dos exames saíram, sem que nenhum problema fosse detectado, sugeriu afável: passe mais tempo com seu marido. Os 2 apenas. Dr. Granger tirou os óculos e limpou-os cuidadosamente. Jonathan me procurou pouco antes de se casarem, para se certificar que não tinha nenhum problema. Ele sabe o quanto sua mãe deseja um neto. Theodora também desejava ter filhos. Ela e o marido passaram 2 semanas na Sardenha velejando, apenas os 2. Mas nada aconteceu. Helen Finney finalmente abandonou o seu refúgio na ilha e começou a passar mais tempo em Londres. Ela era obcecada por um herdeiro. Acompanhou Theodora a vários especialistas e todos garantiram o mesmo: não havia nada errado com ela, embora seu ventre continuasse liso. Foi durante um fim de semana na Sardenha que Theodora conheceu Duke. Jovem, vistoso e excepcionalmente bonito, Duke vivia em Londres e estava passando o verão na ilha, pegando serviços temporários como limpar a piscina e polir o veleiro. Parecia um pássaro exótico livre. Não era muito mais velho do que ela. Um dia preparou-lhe o almoço, pratos mediterrâneos dignos de um chefe. Desde então, Duke os acompanhava quando saíam para velejar com convidados e preparava as refeições. Após fracassadas tentativas para engravidar, Theodora passou a refugiar-se cada vez mais. Tornou-se difícil ter de arranjar todos os dias uma justificativa para o fato de a vinda do tão esperado herdeiro demorar tanto. A propriedade em que ela preferia se isolar era o château na França. Empoleirado no alto de um penhasco, o único acesso era através de uma estrada sinuosa cercada pela vegetação, cuja entrada era vigiada às 24 horas. Apenas a ilha permanecia inacessível, até para Theodora Finney. "Mamãe adora a ilha", confidenciou-lhe Jonathan certa vez. "Nunca a deixe saber que eu disse isso, mas aquele lugar me assusta. Quando estou lá, tenho a sensação de estar numa prisão." Helen Finney voltou para a ilha, após ver frustrado o seu desejo por um herdeiro. Num sábado, em junho, o piloto de Helen apareceu inesperadamente em Londres. Helen havia sofrido um acidente na ilha e queria o filho ao seu lado. Jonathan estava na Sardenha. Ao tentar se comunicar com o marido, Theodora descobriu que era impossível. Seu celular estava desligado e ninguém na vila atendia às chamadas. Theodora e o piloto voaram até a ilha para encontrá-lo. A vila encontrava-se mergulhada na escuridão, embora o carro de Jonathan estivesse parado na frente. Theodora entrou com sua chave, não querendo perturbar o casal de empregados com sua chegada inesperada. Subiu as escadas, seguindo pelo corredor às escuras no 2º andar. No final do corredor, sem parar para pensar na possibilidade de haver algo errado, ela abriu a porta dupla da suíte. Na penumbra, pôde divisar as formas adormecidas na cama. Acendeu as luzes. Na enorme cama de casal, os corpos nus entrelaçados, estavam Jonathan e um homem familiar, que ela conhecia por Duke. "Senhor e senhora Jules Durand", anunciou o mordomo de Libré na entrada do salão de baile, quando Jake e Tess chegaram a Winton Hall. A lista de convidados era extensa, com nomes ilustres, incluindo duques e duquesas, cantores de ópera e personalidades do mundo do teatro, entre outros. A voz pomposa anunciando a chegada de cada convidado.
Um deles era Sir Amos Rosenthal, um baronete e membro do parlamento. Fora Sir Amos quem contactara a agência, ao começar a suspeitar que seus amigos estavam envolvidos em algo mais que a filantropia. "Mande o seu melhor agente", dissera pelo telefone ao diretor da GE, com quem mantinha negócios ocasionais. "Se eu não estiver enganado, a pescaria vai ser grande." Jake Kyle viera a Londres a primeira vez pouco antes do Natal, sozinho. O agente confirmou as suspeitas de Sir Amos, apresentando 2 listas. A primeira contendo uma relação com os objetos roubados e a segunda os nomes de compradores. Jake descobriu que os Wintons planejavam negociar um colar roubado durante o baile de caridade. O comprador seria um casal de Chamonix. Ele voou até os Alpes suíços, interceptou o convite destinado aos Durand e enviou no lugar um telegrama falso, afastando-os da jogada. Agora, ele e Tess circulavam pelo salão de baile em Winton Hall como Jules e Emma Durand, um casal de suíços proprietários de um hotel nos Alpes. Os Wintons e Durands não se tinham encontrado até aquela data. Havia todo um esquema de receptadores por trás dos envolvidos, a fim de preservar as identidades. Tess estava mais preocupada em preservar a identidade como Theodora Finney. Se pudesse relaxar, perceberia que era improvável alguém reconhecê-la naquela loura sensual, com o vestido justo, uma fenda profunda na frente e nas costas. O vestido fora a ideia de Jake, uma estratégia para desviar a atenção do seu rosto, que estava funcionando magnificamente, a julgar pelas expressões desconcertadas desviando-se rapidamente ao depararem com ela. Homens e mulheres de uma sociedade conservadora. Ao descer para encontrar Jake no American Bar, antes de deixarem o hotel, Tess vira a aprovação nos olhos dele. Não notara os demais homens no recinto admirando-a. Estava ocupada registrando como Jake ficava elegante em um smoking. Vários olhares estavam discretamente postos nele, durante o baile. Entre eles, da anfitriã, Charlotte Winton, uma mulher pequena e encantadora. Era difícil acreditar que fizesse parte de uma quadrilha de assaltantes, que a fachada distinta escondia a mente fria de uma criminosa. Henry Winton era o oposto. Grande e impetuoso, dono de uma personalidade expansiva arrebatadora. Tinha todos os motivos para exibir o sorriso confiante. Naquele momento, enquanto as centenas de convidados deslizavam pela pista de dança, exibindo suas joias autênticas e sorrisos artificiais, um objeto de valor estava sendo tirado de suas casas. Os Wintons eram cuidadosos e destinavam parte dos lucros ilícitos à filantropia, a fim de manter a fachada inexpugnável. Jake era um dançarino hábil, e até onde Tess o conhecia, ele podia estar apenas desempenhando um papel, mas o fazia com segurança. Fechou os olhos, esquecendo por um momento o lugar onde estava, até tornar-se subitamente consciente do calor do corpo dele, o contato suave da mão em suas costas nuas. Abriu os olhos, encontrando os dele tão perto que podia divisar as partículas douradas no fundo verde. A música parou naquele instante, e antes que ela pudesse esboçar uma reação, Jake afastou-a de si. "Tente parecer tão convincente com nosso anfitrião", sussurrou, no momento em que o casal Winton se aproximava. Enquanto Tess era envolvida pelas mãos roliças e odor adocicado de tabaco que exalava de Henry Winton, Jake e Charlotte Winton afastaram-se dançando pela pista. "Seu marido é um homem de sorte", Henry Winton cochichou no ouvido dela. "Estou curiosa para descobrir se sou uma mulher de sorte, Sr. Winton." "Henry." A mão dele acariciava-lhe as costas, onde a mão de Jake estivera há pouco. "Confesso que estava intrigado no princípio, mas ao vê-los dançando juntos, convenci-me de que fizera a escolha certa." Enquanto falava, Henry Winton comprimia o corpo contra o de Tess, encolhendo a barriga avantajada na tentativa de roçar-lhe os seios. Ela teve ímpetos de empurrá-lo, repugnada. Tentou afastá-lo, mas Henry Winton era um homem grande e determinado. Segurou-a firmemente, conduzindo-a para um canto afastado. Antes que ela pudesse prever o que ele pretendia, enfiou uma mão úmida por entre o decote do vestido, agarrando um de seus seios. O som da bofetada ecoou na pista de dança, no silêncio que se seguiu ao término da música. Os casais nas proximidades viraram-se para olhar, o espanto e a compreensão invadindo e enchendo de horror suas mentes conservadoras. Tess olhou em volta, atordoada. Encontrou os olhos de Jake, tão chocado quanto os outros. Subitamente, uma risada estrondosa rompeu o silêncio.
Diante dos olhares chocados de seus convidados, Henry Winton segurou a mão de Tess, a mesma que o esbofeteou, levando-a até os lábios. "Acho que conseguimos enganar a todos, minha cara", disse jovialmente. Como minha querida mãe costumava dizer, tiremos a emoção e nada restará. Foi o máximo de verdade que Henry Winton disse naquela noite, mas não foram suas últimas palavras. Quando a música recomeçou e os casais se dispersaram, Winton pressionou dolorosamente a mão de Tess, murmurando: "Eu poderia ter lhe dado o colar, sua vadia, se tivesse sido boazinha", e se afastou. Tess permaneceu imóvel, dominada pelo sentimento de desastre. Sentiu uma mão pousar em seu braço e voltou-se para ver se Henry Winton havia voltado. Jake estava parado ao seu lado, a expressão indefinível, mas ela podia sentir sua tensão. "Siga o exemplo dele", murmurou Jake, tomando-a nos braços e voltando a dançar. Nada aconteceu. Quando uma história de amor chega ao fim, invariavelmente vem acompanhado pela frase: "E viveram felizes para sempre". Não aquela história. O fim começou com Jonathan despertando no instante em que as luzes foram acesas. O outro homem, Duke, colocou um braço sobre os olhos. "Apague a porra da luz!" quando percebeu que havia mais alguém no quarto. Merda! Aquilo não podia ser real, não podia estar acontecendo. Mas a cena terrível continuou, com Jonathan saltando da cama e começando a vestir-se apressadamente. Não é o que está parecendo, Theodora. A mentira clássica. Enquanto lutava para vestir a camisa amarrotada, Jonathan evitou os olhos dela. Duke, ou quem quer que fosse, sentou-se na beirada da cama, cobrindo a nudez. "Não está sendo justo com sua esposa, Johnny", replicou numa voz baixa, resignada. "Está piorando as coisas." Jonathan finalmente a olhou, os olhos cheios de culpa. "Não era para ter acontecido dessa maneira, Theodora. Sinto muito." Acontecera há 4 anos antes de seu casamento com Theodora. Edward Conrad Duke era meio inglês, meio italiano. Jonathan o conhecera durante um verão na Sardenha, na primeira vez em que Duke visitava a ilha, prestando pequenos serviços aos moradores locais, seus pertences enfiados numa mochila, gozando uma liberdade que ele jamais conheceria. A primeira vez que o viu, Duke estava no deck, no Athena, polindo os metais, o peito nu, metido numa jeans surrada. Jonathan havia pedido para sua secretária em Londres que providenciasse o serviço. Só não esperava encontrar aquele jovem despojado, os cachos escuros caindo na testa suada, o olhar indolente. "Se não estou enganado, deve ser o dono, ou seja, está me devendo um passeio no seu barco", replicou ele numa voz monótona. Jonathan o olhou perplexo. "Desculpe, deve estar havendo algum mal-entendido. Foi o que combinamos, sua secretária e eu. Eu faço o serviço. Em troca dou uma volta no barco." Ela não disse que era um barco grande. A palavra grande soou obliquamente. Saíram para velejar naquela tarde. Tornaram-se amantes naquela noite. Jonathan sempre soube que sua mãe e o mundo não esperavam outra coisa dele a não ser que se casasse com alguém da sociedade, gerasse crianças perfeitas e agisse de acordo com o protocolo, naquela ordem. Theodora não era exatamente alguém da sociedade, mas pertencia a uma família tradicional, e era mais fácil conviver com ela do que com as outras mulheres com quem ele vinha saindo no último ano. Era um inferno ter que ferir outra pessoa e a si mesmo, apenas para satisfazer a consciência de uma sociedade decadente. Jonathan fora contra a ideia de Duke de conhecer Theodora. Não queria o amante e a esposa juntos, mas quando Duke metia uma ideia na cabeça era difícil demovê-lo. Duke partira para a Sardenha no verão, uma mochila nas costas, aparecendo na vila tal como ele o conhecera, conquistando a simpatia de Theodora. Agora, os 3 no mesmo quarto, Duke propôs: "Conte logo tudo, Johnny. Sua esposa precisa ouvir a verdade de você." Theodora não queria ouvir. Fosse o que fosse, não podia ser pior do que encontrar o marido na cama com outro homem. A verdade revelou-se pior. "Não posso ter filhos, Theodora", confessou Jonathan, a voz cansada. "Fiz uma vasectomia antes de nos casarmos." Tudo voltou. A busca por uma resposta, a angústia, o olhar de reprovação de Helen, as cobranças veladas. "Por quê?" conseguiu balbuciar. Foi Duke quem respondeu. "Fizemos um pacto. Haja o que houver, ninguém irá interpor-se entre nós." Nenhum deles sabia, mas antes que a noite chegasse ao fim, aquelas palavras não teriam nenhum valor. Os capítulos serão publicados no canal, mas desde já o livro está disponível pelo link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Curta,
Compartilhe, se inscreva e acompanhe romances com enemies to lovers, suspense, segredos, dramas familiares e mais. Até o próximo capítulo.